Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um podcast do Empregador. E hoje eu estou aqui novamente com a Natália Fortuna, mas tirando um pouquinho aquele lado empregador doméstico, hoje ela veio falar como profissional, trazer dicas aí desse ambiente empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre recuperação judicial, falar qual a importância, né, do funcionário e do colaborador dentro da sua empresa. Vamos dar algumas dicas preventivas também aí para você tentar sair desse cenário, né, de recuperação judicial, de falência, tudo o que você deve fazer para melhorar o ambiente dentro da sua empresa e conseguir aí ou se recuperar ou cada vez mais alavancar aí o seu negócio. Muito obrigada, Natália, por você ter vindo aqui de novo. Eu queria te perguntar primeiro, o que é uma recuperação judicial para o pessoal que está escutando ou assistindo a gente, né, se encontrar, entender do que nós vamos falar mais ou menos, né? Sim. Primeiramente, acho muito importante deixar claro que recuperação judicial não é falência. Sim. Né? A gente ouve por aí, até na mídia, manchetes de jornal de pessoas que normalmente têm a obrigação de passar a verdade, a mensagem correta, falando empresa tal entrou em falência, empresa tal pede falência. Não é o caso da recuperação judicial. A gente vê muito isso quando o pedido é feito em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Quando vem a informação para cá, empresa tal pediu falência, empresa tal faliu. E isso cai muito na boca do povo, né? A Avianca faliu quando estava em recuperação judicial. Então, a gente vê muito, isso se populariza como se fosse falência, não é? As pessoas, elas pensam que assim, entrou na justiça pra fazer uma recuperação judicial e falência, só que na verdade não é. É bem diferente. É você falar assim, devo, não nego, agora vamos organizar meus credores que eu vou pagar todo mundo. Não é pra quando puder, a gente vai organizar pra pagar. Agora falência é tipo assim, devo, não sei se consigo pagar todo mundo, mas vamos ver o que eu consigo vem pagar. Cá, vamos ver, exatamente. Mas isso é uma confusão que, na minha experiência, assim, até falando com outros advogados que não trabalham na área de recuperação judicial, eu atendia muitos advogados me ligavam, porque a empresa tal faliu, eu quero saber como que vai fazer para receber. E eu explicava o que era recuperação judicial e o que isso impactava na vida daquela pessoa, daquele advogado do credor. A recuperação judicial, você tem que entrar com um processo para estar em recuperação judicial. Não é porque assim, você está devendo muita gente, você já está com recuperação judicial. Não, você tem que entrar num processo, na justiça civil, você precisa de um advogado. É um procedimento legal que tem uma lei própria, uma lei específica que rege esse procedimento como um todo. Que te possibilita fazer uma negociação com credores, fornecedores, com os empregados ativos, ou os que acabaram de ser demitidos, ou que está devendo, pegar ali todo o seu passivo, todo mundo que você está devendo, chamar para essa negociação dentro da justiça. Isso é recuperação judicial, né? É uma empresa que está devendo muita gente. E esse dever muita gente é desde outras empresas, né? Que são fornecedores, prestadores de serviço em geral. E na verdade, às vezes nem precisa ser muita gente. Mas se a empresa não está comportando arcar com aquele passivo, não está conseguindo condições de negociação benéficas, ela pede um socorro do Poder Judiciário para que ela tenha melhores prazos, melhores condições, que o ambiente de negociação seja mais propício para chamar todo mundo e falar, olha, estou com essa dificuldade, está todo mundo aqui. E é como se tivesse um mediador, o juiz, né? E o administrador judicial, e né? O administrador. Uma coisa que eu acho que é válido a gente recordar, de repente quem está assistindo lembra muito da nossa concordata, né? O que é a concordata? A concordata é a nossa antiga recuperação judicial. Lógico que muito menos moderna, teve muitas mudanças do Instituto da Concordata para a nossa recuperação judicial que vem desde 2005 e já tem projeto de lei mudando isso também. Mas o que é a concordata? A concordata antigamente a gente já tinha falência e tinha concordata, né? Então, a empresa X entrou em concordata. Muita gente lembra dessa época. Entendi. E sabe que a empresa nessa época não estava falida, tinha um procedimento diferente. A alusão é mais ou menos a mesma. A falência continua sendo a falência e a recuperação judicial é a antiga concordata, com N mudanças, atualizações, várias alterações, mas
Pra algumas pessoas ainda conseguem entender, é a antiga concordata. Algumas pessoas conseguem... Quem tá aí e lembrou da concordata provavelmente tá revelando a idade, né? Tá lembrando de outro tempo. Exatamente. Mas assim, então assim, a empresa quando ela entrava em concordata, ela tá na mesma coisa que a recuperação judicial. É um outro procedimento, mas é a mesma coisa. Ela tava devendo prestadores de serviço, funcionários, outros fornecedores, enfim... E ela entrava em concordata porque não existia ainda a recuperação judicial. Mudou a lei, mudou tudo. Mudou o procedimento, mudou o nome, mudou tudo. Mas é mais ou menos a mesma alusão que a gente faz assim para entender que não a empresa, se ela pediu recuperação judicial, ainda ela não é falência. E nem significa que ela vai vir a ser uma falência. Esse instituto da recuperação judicial, ele é utilizado justamente para você evitar vir à falência, entendeu? Pra você evitar recuperar o negócio. Portas, E tem muitas empresas que, inclusive, alavancam o negócio, né? Porque é aquele negócio de errar e aprender, né? Cai, e aí vê tudo que fez de errado naquele ciclo, não precisou falir e abrir outra empresa, né? Os donos da empresa, mas acabou errando e volta muito melhor, né? Porque quando a gente consegue errar e ter essa noção do erro e aprender e voltar, eu acredito que o legal da recuperação judicial é isso. É tipo assim, você não precisa falir. O juiz vai organizar todo mundo que você deve, inclusive tem reuniões, né? Que são as assembleias. E aí vou falar sobre isso. Vai ter toda a negociação lá dentro, tudo. Então, assim, possivelmente, com tudo que você tem de bens, tudo, não sei o que, não que você vai dar todos os seus bens, mas as negociações são melhores, né? São. E assim, o administrador também judicial, ele já tem uma experiência aí, né, talvez nisso. Na verdade, o juiz, ele atua, ele não atua tanto como intermediário. Quem atua mais na prática como intermediário, porque eu sei disso porque eu advoguei para todos os lados, todos os polos que vocês podem imaginar de recuperação judicial eu já advoguei. Já advoguei pela parte do fornecedor, pela parte do credor trabalhista, pela parte da empresa que estava com dificuldade que pediu recuperação judicial e pela parte do administrador judicial. Então, quando... Por todas as partes ali da recuperação judicial. Por todas as partes. Então, na prática... existem muito mais coisas sendo feitas do que a própria lei fala. Então, na verdade, quando a empresa pede a recuperação judicial, o principal, assim, o primeiro ponto que ela tem que comprovar é a viabilidade econômica. Ela tem que tem dinheiro para pagar. Não, que ela não só dinheiro, mas assim que ela ainda é uma empresa viável. Ela ainda tem, falando português, saudável. Claro, que tem da onde tirar. Entendi. Entendeu? Que ela é uma empresa que gera riqueza, que tem uma função social perante aos empregados, então ela paga salário, ela sustenta famílias, ela... Que aquilo ali foi uma coisinha que aconteceu. Foi pode ser por alterações do mercado que ela está inserida, pode ser por dificuldades de gestão interna, pode ser por N motivos que pode ter chegado naquele momento. Mas... o principal da empresa é um dos requisitos para a empresa comprovar. Então, exatamente por isso que ela não está em falência. Quando ela entra em falência, é porque realmente ela já não tem condição nenhuma. Então é legal até de falar assim, para quem está ouvindo. O pessoal que tem empresa, que não tem vontade de registrar funcionário, que não tem vontade de recolher imposto, que não tem vontade de fazer nada, aquele pessoal que abre empresa, reclama desde o dia que abre empresa, porque a empresa é cara, até o dia que fecha, provavelmente se ele tiver esse problema, ele não consegue nem ter a recuperação judicial dele aprovada. Né? Exatamente. Vai ter vários entraves aí, porque a partir do momento que você pede recuperação, você tem que comprovar. A recuperação judicial, ela é um direito, né? Ela é um direito, não é um benefício. Ela é... Toda empresa, digamos, pode pedir. Pode, ela é benéfica porque ela te possibilita um ambiente de negociação com condições melhores. Então você vai poder sugerir deságio, desconto no pagamento daquele crédito, vai poder sugerir prazo para pagamento. Então ela demonstra qual que é o mercado, ela conta a historinha do porquê ela chegou naquele estágio de ter que se socorrer do Poder Judiciário para pedir uma recuperação judicial. É quando toda a negociação interna ou diretamente com credores já não está dando certo. Então ela pega todos e vem cá, vamos sentar, tipo assim, uma reunião, só que é uma reunião com o mediador, e aí nós vamos negociar todos os valores que eu tô devendo, porque eu quero voltar pro mercado. E mais do que mediador,
é fiscalizador, né? O Poder Judiciário, a partir do momento que a empresa pede a recuperação judicial, ele atua como mediador, óbvio, porque está ali mediando essa negociação, está aprovando para não ser injusto para nenhuma das partes, né? Então, para ter ali o equilíbrio, né? O equilíbrio do ônus para cada parte. E principalmente fiscalizar para ver se aquela empresa ainda se ela é viável num primeiro momento, se ela continua sendo viável, quais são os métodos que ela tem de propostas de pagamento. Quando a empresa... Então também quando entra já tem que ter uma organização para pagar o pessoal que vai estar lá, não é só entrar e esperar que alguém vai resolver teu problema, né? Não, de forma nenhuma. Inclusive você passa a ser fiscalizada completamente. Você tem que apresentar mensalmente relatórios de atividade, você passa a apresentar, você passa a abrir a vida da sua empresa para um terceiro, que é o administrador judicial, que vai prestar contas para o juiz e falar qualquer irregularidade. E tem que ver assim se ela tá saudável financeiramente, né? Se ela vai realmente continuar. Mas aí saudável financeiramente, provavelmente ela não está, porque ela pediu a recuperação. Mas que há a possibilidade dela voltar. Sim. E na sua experiência aí, nesse tempo todo aí que você já atua nessa área de recuperação judicial, o que você detecta que você fala assim, nossa, isso é meio que ponto-chave assim pro pessoal meio que entrar em recuperação judicial? Pela empresa, eu acho que você ter consciência, né, do que foi, qual é a razão para você ter chegado naquele ponto. E aí acho que tem muito a ver com gestão empresarial, né? Você entender o que está errado, o que não está, fazer alterações, ver o que dá para ser mudado, então contenção de custos, se comportar com uma nova realidade, né? Eu acho que é uma nova realidade que todo mundo tem que estar unido para esse propósito. E por isso ela vai precisar dos funcionários. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Os funcionários são parte essencial para uma reestruturação de uma empresa que... Você sabe o que é uma coisa que eu vejo muito no meu trabalho de protetivo trabalhista? Primeiro de tudo, as empresas contratam muito mal. Elas contratam qualquer funcionário. Tem, assim, diversos tipos de você contratar um funcionário. Pode ser contrato individual de trabalho, contrato por prazo determinado quando você precisa. Tem o intermitente, que ele trabalha 1 hora por dia ou 2 horas por dia. Tem o prestador de serviço. Tem o MEI, que é o PJ, ou o PJ mesmo, que é a pessoa jurídica. Mas você tem que contratar ele quando ele realmente é pessoa jurídica, você não pode fraudar. E, assim, as empresas, elas acham que só existe o contrato individual de trabalho. Por quê? Porque elas não são orientadas. Então elas contratam todos os funcionários no mesmo padrão, com o mesmo salário. Não tem índice de crescimento de funcionário. O funcionário não sabe quando vai ser promovido, quando que vai ganhar mais. Ou promove também porque aquele funcionário puxou o saco do gestor dele e aí ele acaba subindo na empresa. O gestor mesmo que está fazendo a gestão de todo o negócio ali, péssima contratação. Às vezes ele entrou porque é amigo do dono e aí ele se sente realmente um amigo do dono e o dono é refém dele, não consegue brigar com ele. Então, assim, eu acho que assim, essa parte da área trabalhista, as empresas, elas tendem a... Fugiu a palavra na minha cabeça, mas elas, assim, elas não dão valor devido. Elas veem, assim, de uma forma meio assim, eu tenho que ter funcionário? Vamos contratar funcionário. Aí qualquer pessoa que chega... Você me dá o currículo de uma amiga sua, aí eu vou lá e falo assim, não, chama ela aqui, ela começa amanhã. Não tem uma entrevista, não tem um perfil na empresa, não tem um perfil da vaga, não tem nada. Você vê, você entra lá, você vê que o negócio é completamente desorganizado. E aí você vê que isso também vai dando queda. Por quê? Porque o funcionário que eu vejo, ele é muito importante, ele é diretamente ligado pro lucro da empresa. Porque é o jeito que ele trata o seu cliente. Se ele conhece o produto, o vendedor tem que conhecer o produto da empresa. E aí, senão ele vai vender de qualquer jeito aquele produto que ele nem conhece. E outra, ele não consegue nem gerar valor naquele produto porque ele não conhece. Né? É aquele negócio dos negócios da propaganda comercial, que a menina passa creme no corpo inteiro, aí você fala assim, ela não usa na casa dela. Entendeu? Então, assim, ele não conhece o produto, ele não sabe o que é. Então eu acho que as pessoas, elas... Eu queria muito lembrar a palavra que eu queria falar, mas elas não dão realmente a devida importância para os funcionários. E é isso que eu até queria falar com você, porque eles têm que realmente vestir a camisa. Porque, por exemplo, se a área de vendas não voltar a vender, o que adianta você pagar todo mundo? Na verdade, quando a empresa entra em recuperação judicial, ela depende muito
dos funcionários, porque e dos antigos também. Então, se uma empresa ela tem uma postura ética, com integridade perante os funcionários, perante o mercado, desde o início, transparência, desde o início, isso, por maior que seja a dificuldade que ela venha a passar, a reestruturação que ela seja feita, quando chega nesse ponto, todo mundo fala e tá junto, né, com a empresa. Então, quando você fala sobre funcionário, muitos funcionários ficam muito tristes de ver que a empresa chegou naquele ponto, né? E até pergunta, o que eu posso ajudar? Não tem essa comoção? Exatamente. Eu trabalhei com uma empresa que ela era transportadora, muito grande, do Brasil inteiro. E ela teve que pedir recuperação judicial e eu atendia muito telefone nessa época. Eu era jovem advogado, atendia muito telefone e fazia muito atendimento a credores. E muitos credores... Os credores são as pessoas que a empresa está deve. devendo, E muitos credores trabalhistas me ligavam e falavam assim: nossa, eu não acredito. E falava o nome do sócio. Eu falava: eu não acredito que chegou nisso, que pena, meu Deus, o que eu puder ajudar, você me avisa. E eu, nessa época, eu fazia parte como administrador judicial. Então, tinha toda a imparcialidade, mas eu achava muito bacana, até funcionários que não trabalhavam mais lá, mas tinham crédito a receber. Então, assim, você ser íntegro no mercado, você ser ético no mercado, agir com transparência, cuidar dos seus funcionários, da sua casa para dentro, da sua porta para dentro, é muito importante até no pior momento, até quando você acha que não tem saída, nesse momento você ainda vai depender dos seus antigos funcionários, dos seus funcionários, dos seus credores, até de fornecedores. Se você sempre agiu com transparência, com integridade, bons relacionamentos com essas pessoas, muito provavelmente você vai conseguir, se você for uma empresa realmente viável, você vai ter uma boa recuperação judicial, você vai ter um procedimento muito mais tranquilo, porque quando você declara que você está devendo para essas pessoas, tem todo um procedimento que vai ser feito dentro da recuperação judicial. E tem uma Assembleia Geral de Credores. Nessa Assembleia, os credores são divididos por classes. Então, essa Assembleia, para quem não conhece, é uma reunião, uma reunião. Quem preside essa reunião é o administrador judicial, a administradora judicial. Hoje tem muitas Então empresas. Não é o dono da empresa, é o administrador judicial. Quem põe ele é quem? É o juiz? É o juiz que nomeia o administrador judicial. Tá. Só dando uma recapitulada para quem não conhece o procedimento, para ficar mais claro, né? A empresa está com dificuldade financeira, ela pede recuperação judicial. Nesse momento, a principal medida que ela tem que comprovar para o juiz, para o judiciário, é que ela é uma empresa viável, que apesar daquelas dificuldades financeiras, econômicas, operacionais que ela está passando naquele momento, seja por qual motivo for, ela ainda é uma empresa viável. Ser uma empresa viável é tipo assim, ela vale a pena continuar no mercado. Vale a pena, porque os benefícios que ela traz para o mercado são muito maiores do que os prejuízos que se ela acabar. Então, se ela acabar, quantos funcionários vão ficar sem emprego? Vão pra rua. Quantos funcionários, quantas famílias vão ficar sem sustento? Em que cadeia de produção que essa o nível de desemprego vai aumentar para quanto? Porque também tem esse interesse político, né? Sim, sem dúvidas. E aí, quando você comprova isso, você obtém, entre outras coisas, que aí a gente precisava fazer um vídeo só de procedimento. E diversos vídeos, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Eu tô tentando dar uma acelerada para chegar no ponto que a gente precisa falar, mas ela entra, ela comprova isso. Bom, foi deferido o pedido da recuperação judicial. Num primeiro momento, você tem um deferimento do processamento. Então, o juiz te autoriza a processar essa recuperação judicial. Ele te autoriza a negociar com os seus credores. Então, você coloca lá para quem você deve, você faz uma lista de credores, dividindo por classe. O advogado faz isso, né? Que quando a empresa contrata um advogado para fazer o pedido de recuperação judicial. Então, o advogado faz isso, faz a lista com a relação das classes e os valores. A partir dessa lista, começam a se discutir os valores dos créditos. Então, o credor pode achar que não é aquilo que tá devendo. Tipo assim, se eu tô lá na reunião, você deve pra mim ser uma empresa. Ainda não na reunião. Ainda é uma coisa preliminar. Tá. Porque logo que você pede, você tem aí a publicação de algumas listas de credores. 2.
normalmente duas, que é a primeira, que é a empresa declarando aqueles valores que ela está devendo, e a segunda, que é quando o administrador judicial confronta as informações. O credor apresentou impugnação ou habilitação de crédito, então o administrador vai lá, a impugnação é quando ele fala que não concorda, com o valor da dívida. Ou com a classe. Ou com a classe, Porque, por exemplo, até é bom falar para os empresários, o trabalhista, ele é um dos primeiros. A classe 1 é trabalhista. Porque é uma coisa alimentar, né? Caráter alimentar. Então, assim, ele é o mais importante que tem, que já começa aí a importância que tem que dar para os funcionários, porque se você tiver um monte de processo na Justiça do Trabalho, as chances são de que você não vai conseguir pagar nem seus fornecedores, porque você vai ter que pagar todos os processos e o funcionário que ele já está na Justiça, ele já não quer nem mais saber. Provavelmente ele já quer que a empresa acaba mesmo, tem muito funcionário que já vai lá com raiva, porque se sente injustiçado de tal forma, e às vezes, assim, eles passam por diversas situações com gestores que são péssimos, mal treinados, não treinam ele também. Então, assim, essa parte de saber contratar o excelente funcionário e tirar o ruim na hora certa, ou até não na hora certa, detectou o problema, tira, eu acho muito importante, porque envolve até nisso, né? Pode inviabilizar você de se recuperar. Pode, sem dúvida. Quando tem essa primeira análise dos créditos, aparece muita habilitação de crédito trabalhista que já está na Justiça do Trabalho. É importante aqui a gente ressaltar, principalmente porque você atua muito na área trabalhista, então é importante a gente ressaltar para quem está assistindo esse vídeo que se habilita na recuperação judicial créditos líquidos. Então, o que são créditos líquidos, pessoal? É como se o valor tivesse certo. O valor tá certo, aquele valor. Entendi. Porque no processo, por exemplo, assim, vão ter juros, tudo, não sei o quê. Não isso. Por exemplo, quando você você saiu da empresa em maio de 2020. Você foi demitida da empresa em maio de 2020. Você entrou com uma reclamação trabalhista, em maio de de 2020, tá? Porque não vai ter sentença, não vai ter cálculo certo. Exato, você ainda não tem todo o procedimento. Isso inclusive um artigo de lei que ele é muito claro quanto a isso. Enquanto o crédito não for líquido, a ação trabalhista ela continua correndo em separado. Então, até você ter uma sentença trabalhista, uma certidão de homologação dos cálculos na Justiça Trabalhista, o seu crédito está lá pendente na recuperação judicial. Tá? Porque não tem um valor certo. É assim, só explicar mais ou menos para o pessoal entender. É assim, você tem um funcionário que entrou com um processo trabalhista contra você. Você quer entrar com a recuperação judicial? Primeiro de tudo, vai ter a sentença, que é falar assim, se você deve esse funcionário ou não deve esse funcionário. E aí, o que acontece? Depois dessa sentença, tem todas as possibilidades de recurso. E depois dessas possibilidades de recurso, ainda vai ter a apresentação de cálculo, tudo, até que o juiz fala assim, o valor é esse, agora vamos executar, que é quando fala assim, agora a empresa vai pagar. Entendeu? Aí que esse funcionário vai entrar na recuperação judicial da empresa para ter o pagamento. Porque antes da sentença, não sabia nem se você devia esse funcionário. Porque estava pendente de recurso, então poderia ser alterado. Não tem como um credor pegar um crédito, habilitar lá, e aí na reclamação trabalhista pode ser alterado alguma coisa. Porque é uma expectativa, né? Fica bagunçado. É por isso que a gente habilita, a gente faz muita reserva de crédito. Então a Justiça do Trabalho, ainda quando o crédito não é líquido, ainda está na discussão, ela emite uma certidão de reserva de crédito para o pedido de recuperação judicial. Aí a empresa já fica com aquele papel, olha... Meio que se organizando para fazer um pagamento. Isso aqui é quase certo que vai ter sentença procedente para pagar o credor tanto. Então a empresa já fica mais ou menos de sobreaviso que aquele valor pode ser que entre a qualquer momento na recuperação judicial. Sim. Então, e outra coisa que eu acho muito importante pontuar é que os créditos sujeitos à recuperação judicial são os créditos existentes na data do pedido. Aí a gente verifica muito o fato gerador, trazendo para o sentido da Justiça do Trabalho. Qual foi o fato gerador do seu crédito? Então, qual foi o seu período laboral?
você trabalhou de tanto quando você entrou a na tanto. Empresa e quando você saiu da empresa. Então, o que tiver antes do pedido, da data do pedido, então você saiu de lá em maio, eu, empresa, pedi recuperação em junho. O seu crédito vai se submeter ao meu procedimento recuperacional. Por quê? Porque o seu fato gerador, o seu período laboral foi anterior do pedido então, por exemplo, da recuperação judicial. Se a empresa entrou em recuperação em junho de 2020 e eu saí da empresa em julho de 2020... A gente vai ter que apurar. A gente vai ter que ver o período. O período. Entendi. Então tem tudo isso. Então se você entrou em recuperação judicial, seu funcionário saiu antes da data que a sua empresa entrou em recuperação judicial, é uma coisa, Provavelmente, né? Você vai ter que pagar, é uma coisa. Se submete integralmente à recuperação judicial. Agora, se o seu funcionário saiu depois da que você entrou em recuperação judicial como empresa, aí tem que analisar. Tem que analisar. Muito provavelmente você vai ter que arcar com a rescisão em dia, né? Porque você já fez o pedido de recuperação. Então, o que está suspenso, o pagamento, é daquela data. Se você pede recuperação judicial no dia 10 de junho de 2020, tudo que é anterior ao dia 10 de junho de 2020 entra na recuperação judicial. E aí o que é posterior, você tem que arcar. E o que é legal de falar pra ver se ele... pra até assim ressaltar, que assim... quando ele vai para recuperação judicial, você não precisa pagar imediatamente. Então tem toda uma organização financeira, por exemplo, se você tem um apartamento no nome da empresa, aí você vai vender o apartamento do nome da empresa para pagar o pessoal. Tem toda uma organização. Não, até desculpa te interromper, mas até porque quando você pede, isso é muito importante falar, se tiver empresa assistindo, ouvindo o seu podcast, quando você pede recuperação judicial, você se submete 100% ao judiciário, à fiscalização do judiciário. Você não pode alienar, vender qualquer bem que seja sem autorização judicial. Então, esse apartamento que a empresa vislumbra como um possível ativo para arcar com o pagamento dos credores, ela tem que pedir autorização, porque não pode impactar na viabilidade econômica dela. Então, vamos supor que a empresa tem um galpão de operação, que é onde ela tem a operação principal dela. E ela fala, não, esse galpão é meu, eu não alugo, olha como eu sou viável. Entendeu? Eu sou muito viável aqui, eu tenho um galpão enorme, tá tudo certo, eu vou vender esse galpão e vou pagar todo mundo. Entra, o dinheiro tá aqui, tá tudo certo. Quase dá, tá tudo certo. Aí, vamos lá pra recuperação judicial. Aí o juiz fala, tudo bem, você quer alienar esse bem? Você quer vender esse bem? Me traz um laudo de impacto econômico. Então você vai apresentar um laudo para o juiz e para o administrador judicial que a venda, que a alienação daquele bem não vai... A alienação é a venda. A venda, não vai impactar, ou qualquer tipo de alienação, se você for pedir empréstimo no banco e for dar aquele imóvel como garantia, enfim... qualquer coisa que você venha onerar aquele bem, você precisa de autorização do judiciário, porque você precisa comprovar que aquilo não vai impactar na sua viabilidade econômica. O galpão é onde você tem a sua principal operação. Se você vender aquele bem, aonde você vai colocar a sua operação? Então eu preciso de um laudo disso. Tipo assim, o galpão é o lugar que é a sede da tua empresa, por exemplo, onde ficam todos os seus funcionários. Vai ser uma empresa de autopeças, digamos, é onde ficam tuas máquinas, onde tudo acontece é aquele galpão. Aí você vira pro juiz e fala assim, olha, se eu vender esse galpão, eu consigo continuar a minha empresa e eu vou manter os empregos, eu vou fazer tudo. Só que daí o juiz vai pensar assim, mas você vai trabalhar onde? Aonde? O lugar que você tá indo comporta suas máquinas? Você vai ter que comprovar tudo, que aquilo é benéfico e não é uma medida que você está fazendo ali. Não é só pagar todo mundo e sabe Deus o que você vai fazer. Não é, senão você não estaria em recuperação judicial. Entendeu? Então você precisa... É uma análise muito complexa. Por isso que eu falei que a gente precisava fazer um vídeo... 1 milhão de vídeos. 1 milhão de vídeos só para falar de procedimento de recuperação judicial. Mas assim, importante saber essa coisa dos créditos líquidos e líquidos. Então, no caso da ação trabalhista, ela vai correndo em paralelo à recuperação judicial. Quando você tiver uma certidão de habilitação de crédito na Justiça do Trabalho, você pega essa certidão e você habilita no procedimento de recuperação judicial. Porque ele também vai precisar de um advogado trabalhista para colocar lá na recuperação judicial e falar assim, olha, tá devendo pro meu cliente esse aqui, que trabalhava na empresa e entrou com o processo. Tipo assim, acho que vamos tentar fazer assim uma linha assim, ó. A empresa, ela tá com muita dívida. Eu acho que a primeira fase é tentar negociar livremente, né? Sem ir pra justiça. Tentar negociar com os funcionários. Sabe o que eu acho legal?
pegar, fazer uma análise de todos os funcionários que você tem, ver o que dá para dispensar, tenta fazer acordo com o sindicato da categoria da tua empresa para ver o que dá para você dispensar e o que não dá. Por quê? Porque você não pode sair dispensando todo mundo, porque a dispensa em massa ela é ilegal. Inclusive tem saído muita matéria falando que é para contratar de volta os funcionários. Saiu da faculdade a Uninove, teve outras empresas também que na pandemia saíram demitindo todos os funcionários sem falar com o sindicato ou o Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho. E sem fazer esse planejamento, o que aconteceu? Mandou todo mundo embora e depois teve que chamar todo mundo. Pior ainda, teve outras empresas que se socorreram a um portal da empresa, deixaram um aviso pro funcionário falando, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Então imagina, você vai entrar no portal da empresa para trabalhar, tá assim, um aviso, a partir de hoje você não trabalha mais aqui. Então além disso, de todos os gastos com pagar a rescisão, pagar todos os valores que deve, ainda tem um dano moral porque ainda faz desse jeito. Então eu acho que assim, tudo empresarial tem que ser programado, tem que ter uma tomada de decisão, tem que ser muito bem pensado. Então as pessoas têm que se reunir, ver qual que é a melhor forma. Uma coisa muito legal que eu até publiquei um tempo atrás no Instagram: chama os seus funcionários, às vezes eles têm ideias inovadoras, que eles vão falar assim, não, mas e se a gente lançar um produto assim, que tem tudo a ver com, por exemplo, com as autopeças que a gente já faz, a gente só vai fazer uma peça diferente, que vai vender pro carro tal, pra montadora tal. Sim. Eu tenho um amigo que trabalha na Volkswagen, vamos ligar pra ele, vamos fazer não sei o quê, porque os funcionários, ele tem um excelente funcionário, né, e diga-se de passagem aqui, ele é engajado, né, ele quer o negócio. E aí o que acontece? Ele vê o crescimento dele lá dentro e ele vai fazer de tudo pra aquela empresa voltar a crescer. Só que antes ele não fala por quê? Porque o dono da empresa não dá voz, porque o chefe não dá voz, não aceita opinião, não quer saber o que eles pensam, não faz uma avaliação pra saber se pelo menos eles estão felizes. Mas aí quando chegar na recuperação judicial, aí escuta. Aí escuta. Aí é obrigado a escutar. Aí escuta. Aí a hora que... Aí o que acontece? Aí é a hora que ele pensa assim, vou falar com o meu funcionário, ver se ele me ajuda. Aí o excelente funcionário, primeiro. Aí pra começar, quando chegar na recuperação judicial, provavelmente o excelente funcionário não trabalha mais com você, a não ser que ele tenha muita esperança na sua empresa. E possivelmente ele já vai estar trabalhando no seu concorrente. Então assim, pensa assim direitinho, porque é a realidade do que acontece. Porque o pessoal fica assim, ai, eu não quero pagar salário alto. Ai, eu não quero sei o quê. Ai, funcionário é caro. Ai, é isso. Ai, é isso. Aí tem um excelentíssimo funcionário que eles conhecem, um cara que tá assim, engajado, estudando, sempre apresenta proposta pra empresa, mas ele não quer pagar, ele não quer promover, porque ele só quer promover quem é amigo e quem puxa o saco dele. E o excelente profissional, muito provavelmente não vai puxar o seu saco na sua empresa, porque ele vê crescimento. Inclusive, é head que fala, né? O pessoal que vai atrás dos funcionários. Eles buscam os excelentes funcionários e tiram ele de dentro da tua empresa. Entendeu? Então a chance é que quando você chegar em recuperação, ele nem vai estar mais na tua empresa. Se você chegar em uma recuperação desestruturado, organizacionalmente, internamente, muito provavelmente você não vai poder contar com essas pessoas, mas ainda vai precisar contar com essas pessoas se você estiver devendo para elas, né? Porque é um grande acordo, é uma grande negociação com todo mundo, com todos os credores e até com os atuais funcionários, porque muitas empresas entram em recuperação devendo salário, né? Corrente ali de meses anteriores, então isso precisa ser pago, tem todo um procedimento próprio para isso. Então, quando chega nesse ponto da assembleia de credores, cada voto importa, cada voto favorável. Né, quando a empresa... Para ser aceita a recuperação judicial, porque tem mais isso. Porque eu tinha falado que num primeiro momento o juiz ele autoriza o seu processamento, então ele permite, ele vê sua viabilidade, ele vê que você tem potencial para estar em recuperação judicial, então ele vai lá e te autoriza o processamento. A partir daí tem diversas análises de crédito, quanto deve, o que deve, tem crédito líquido, crédito não líquido, vê todo o passivo da empresa, o administrador judicial publica uma nova lista de credores. O passivo é tudo que tem de dívida. Tudo, crédito trabalhista, classe 1. Muitos bancos ficam na classe 2, porque a classe 2 é garantia real. Então tem os créditos com garantia real, que são um exemplo. Quando você dá um imóvel em garantia, então até o limite do bem, se a sua dívida é 1 milhão e o seu bem que você deu em garantia é de 700 mil reais,
até o limite da garantia do bem, 700 mil vai estar na classe 2. Então é toda uma análise de crédito para você verificar qual classe você está. E classe 3, normalmente, fornecedores e prestadores de serviço em geral. Todo mundo entra na classe 3. Então, tem essa análise de crédito. Então, primeiro de tudo, são os empregados. A classe 1 os funcionários e ex-funcionários. É tudo que tiver natureza alimentar, né? Então, uma curiosidade é que quando, por exemplo, você tem lá um crédito da Justiça do Trabalho, né? Que você teve você tá eu estou em recuperação judicial. A Michelle tem um crédito lá na Justiça do Trabalho. Quando esse crédito é julgado, sentença favorável, nós temos o valor do crédito líquido, você vem habilitar na minha recuperação judicial. Você vem por meio de um advogado. Os honorários do seu advogado que também você vai são pagar, pagos pela recuperação judicial. Inclusive na classe 1. Porque é natureza alimentar. Também é alimentar. Então ele entra na minha recuperação judicial na classe 1. Eu não tenho nexo nenhum com. Nexo eu tenho porque ele enfim, eu não tenho. Eu nunca empreguei aquele advogado falando melhor. Sim, mas os honorários, como ele não é salário, né? Mas é um prestador de serviço que é visto. O advogado, ele é visto que aqueles honorários são para alimentação dele. Então, assim, e isso é um entendimento, tá? Não é porque todos os prestadores de serviço são, não. É porque o advogado conseguiu isso, que esses honorários também são aí a verba alimentar, igual ela é pro funcionário, pro empregado. Então, assim, o que eu vejo é que, tipo assim, as empresas, elas tendem a dar valor para os funcionários quando acontecem essas coisas, quando acontece uma recuperação judicial, quando toma um processo trabalhista que não sabe nem como vai pagar, porque muitas pessoas não sabem, mas tem processo trabalhista que fala empresa, tem processo trabalhista de R$1 milhão, eu já vi, tem de 500 mil, você já deve ter visto diversos e de vários valores, porque também o que acontece? Você só pode entrar na recuperação judicial com um processo trabalhista quando tem o valor já que está devendo. Para você chegar nesse valor, digamos que demora 2 anos. Esses 2 anos correu muitos juros. Então, assim, além disso, você vai pagar esses juros. Ou você vai negociar esses juros. Então, assim, as pessoas, elas não dão valor porque elas não sabem, na verdade. Porque vem de uma empresa assim, o pai tem uma empresa que tratou super bem os funcionários, nunca teve um processo trabalhista, aí, ou então é porque os amigos sempre tiveram uma empresa, ou então não tem contato com ninguém que tem empresa e acha que nunca vai ter um processo trabalhista na vida. Então, assim, eles largam os funcionários de qualquer forma. E acho que outra coisa também que é interessante de falar é que na Justiça do Trabalho, ela também tem outra coisa. Quando você contrata um prestador de serviço que vai prestar serviços para sua empresa, vai colocar os funcionários dele dentro da sua empresa, a Justiça do Trabalho, ela entende que você também é responsável pelos funcionários dele. Então, se você não consulta se esse prestador de serviço, que são as empresas terceirizadas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero contratar segurança, aí eu contrato com a Natália. Os seguranças da Natália vão trabalhar na minha empresa. Eu preciso ver, a Justiça do Trabalho entende que eu preciso ver se a Natália pagou os funcionários, se ela recolheu o FGTS, se ela recolheu o INSS, se os funcionários dela tá com tudo em dia, ela tá pagando os benefícios. Eu preciso saber tudo dela. Por quê? Porque se um funcionário entrar na justiça contra ela e ela não tiver dinheiro para pagar, quem paga sou eu, que você contratei o segurança. Eu também sou responsável. Então, assim, é muito importante, tudo que vai fazer dentro da empresa, pensar primeiro e não fazer com pressa. Fazer tudo bem feito, bem planejado. Pode ser que, por exemplo, amanhã você vai contratar um gestor, você está procurando um excelente diretor, gerente, digamos, né, para ficar uma linguagem até mais acessível. Um gerente, você está contratando. Pode ser que você demore 3 meses para achar um excelente gerente. Só que também você vai contratar o gerente. E você tem que colocar suas energias nisso. Tem que pegar, tem que ir atrás, tem que entender sobre os assuntos da área trabalhista, tem que ver se, por exemplo, às vezes você não está pagando um vale transporte errado, você não está deixando de pagar um vale cesta, que tem muita convenção coletiva de trabalho, que é aquele acordo do sindicato. E um exemplo, o vale cesta, ele é salário. Então, se você deixa de pagar salário, existe uma ação também na Justiça do Trabalho que chama rescisão indireta. E essa rescisão indireta, o que acontece? O trabalhador vira para o juiz e fala assim, ele não está cumprindo o meu contrato de trabalho, então eu quero sair da empresa e ele vai ter que me pagar
saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, multa do FGTS de 40%, ou seja, você vai pagar tudo como se você tivesse mandado ele embora. E, na verdade, o seu empregado te deu justa causa. Então, assim, é muita falha que acontece também por falta de informação, né? Muita falta que acontece também por falta de gestão dentro da empresa. Acho que muita coisa também, ausência do dono, né? Porque tem muito dono que começa a, infelizmente, ficar ausente dentro da empresa. Muita falta de comunicação também, né? Comunicação, que é o mais essencial, assim, que as empresas, elas pecam muito e elas se perdem também. Às vezes a empresa pede recuperação judicial e o funcionário nem sabe o que é isso. E o funcionário tá lá todos os dias e ele se sente perdido, porque ele vê na mídia, recuperação judicial é falência, então eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não faliu, minha empresa faliu, mas se você ainda tá lá trabalhando, não faliu. Então, e o desespero, como que eu vou comprar comida da minha família? Como que eu vou não fazer sabe se vai ser pago, se não vai, não sabe se tem que sair correndo e entrar com reclamação trabalhista, porque tem aqueles advogados que entram, né? Olha, pediu recuperação judicial, a gente tem que ajuizar uma ação, um vai falando pro outro, o advogado pega uma turma de 20, entra com ação trabalhista. Tem advogado que já chega na porta da empresa, já pega uns 20, põe processo trabalhista em tudo. Em massa, né? E o empregado não sabe nem o que tá acontecendo, né? Então a falta de comunicação, sem dúvida, é Eu acho que o legal é até problemas. Assim, os empresários que estão vendo, começar a ver que tá apertando alguma coisa assim, já sentar com os funcionários, falar que tá ficando ruim, mas que a empresa vai voltar ativa, que vai melhorar, que é uma situação. Inclusive, o que é muito legal, negociar com eles. Por quê? Porque você pode reduzir salário. E aí você tem que falar com o sindicato da categoria da sua empresa. Aí você reduz o salário, mas depois você paga. A hora que a empresa for voltando, você vai pagando. Então, tudo a comunicação falha é um problema. Por quê? Porque você pode sentar com eles e falar assim, olha, gente, a empresa tá nessa situação, eu preciso de ideias, o que vocês podem me trazer de ideias pra gente voltar? Eu quero que todo mundo hoje, nem que você for dar o dia de folga, tira o dia pra amanhã chegar aqui e ideia e plano de ação, vamos botar em prática. As melhores ideias a gente vai pôr em prática e vai pegar e vai fazer. É aquele negócio de criar... tipo um setor de crise, né? Pega os funcionários, às vezes, os que são mais criativos, tudo, que estão sempre ali no dia a dia, faz um projeto com eles, acompanha o projeto, porque tem muito dono de empresa também que entrega na mão do gerente e não acompanha nada. Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo é querer sair dessa, né? Primeiro de tudo, tem que ter uma decisão. Eu quero sair dessa e eu vou atrás das coisas. Eu quis trazer a Natália porque existe esse meio, que é a recuperação judicial. E quando que você vê assim, por exemplo, assim, não, agora não dá mais pra você negociar, você vai ter que ir pra recuperação judicial? Quando você realmente não tem mais de onde tirar, né? Quando as pessoas não aceitam mais a sua negociação, e aí é num sentido macro, né? Num sentido bem abrangente, quando você está devendo empréstimo para banco, quando a sua operação está comprometida, você não consegue mais realmente atuar ali no seu segmento, tendo em vista a sua dificuldade. É muito importante a gente falar, se tiver alguém que está passando por isso, nos assistindo, nos ouvindo, para não perder o timing. Porque não perder o tempo de você pedir uma recuperação judicial. E qual que é o tempo? Isso é legal. O tempo é quando você tem dificuldade, essa dificuldade ela tá aparente todos os dias ali, você consegue valorar isso, você consegue entender da sua operação, aonde está o problema, onde está o erro, e você tem medidas, você está passando por uma reestruturação. A sua reestruturação, ela não precisa estar 100% pronta. Quando você contrata uma consultoria especializada para te ajudar, de repente, fazer isso, não precisa estar 100% pronta. Mas se você precisa vislumbrar que aquilo pode ser feito e que aquilo tem efetividade, que aquilo vai conseguir ser cumprido. Então aí você consegue pedir a recuperação judicial. O timing, o tempo de você fazer isso é muito importante, porque tem muitas empresas que perdem recuperação judicial tarde demais, quando a operação judicial está toda quando a operação está toda comprometida. Então não tem mais de onde tirar. Ninguém mais quer negociar com você, porque você já não conseguiu arcar com muita negociação. Então ninguém quer, por mais que você esteja pedindo isso, se socorrendo da justiça para isso, se torna muito mais moroso, muito mais demorado o processo, muito mais difícil o processo de negociação. Então,
É não perder, é você estar ali sempre ativo na sua atividade empresarial, seja você dono, seja você um cargo de alta administração, enfim, seja você o que for, um gerente, um supervisor, é você estar ativo para você participar dessa reestruturação de forma eficiente e efetiva. Não deixar, não ficar postergando, porque a recuperação judicial, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela tá longe disso. Só que você não pode demorar. Você não pode demorar. Você tem que ser proativo para fazer isso acontecer de maneira correta. Você acha que seria assim, por exemplo, você, empresa, você me deve, aí você deve mais 2 pessoas. Aí você vê que eu não tô aceitando muito bem o valor que você quer pagar e provavelmente eu não vou aceitar. A outra pessoa também não tá. Aí a outra até que tudo bem, você já tá vendo, dá pra negociar. Você acha que aí já era o time de... Já acho que já passou. Já passou? Já passou, porque trazendo de novo pro procedimento que a gente estava falando, depois dessa análise desses créditos, a empresa tem prazos muito bem fixados na recuperação judicial. Então ela tem que apresentar... Prazos são tipo assim, 10 dias você tem que fazer isso. Ela tem que apresentar 60 dias um plano de recuperação judicial. Então ela vai chegar para todos os credores de cada classe, vai falar, olha, é o seguinte, eu te proponho 40% de deságio, de desconto do valor do seu crédito. Então aquele crédito lá que você sabia que estava devendo 10 mil reais, você vai ter desconto em cima disso do que a empresa está propondo. Eu te proponho, se você for credor trabalhista, você ainda é beneficiado porque você tem um prazo máximo para receber o valor desse crédito, que são 12 meses. Isso é por lei. Então a empresa tem que pagar em 12 meses. Mas esses 12 meses não é da data que a empresa pediu a recuperação judicial. É do dia que saiu o crédito. Não, é do dia da aprovação e homologação do plano pelo juiz. Então aprovou a recuperação judicial, ele tem 12 meses para pagar o Tem 12 meses para pagar. O juiz homologou a decisão da Assembleia, tem 12 meses para pagar. Então, homologou tipo aceitou. O pessoal que não tem contato com... quando o juiz ele aceita isso. O que é importante a gente falar? Ela tem esses prazos. Quando ela chega, ela tem um prazo também para marcar essa reunião. Então, depois que ela apresenta o plano de recuperação judicial, ela tem o prazo para marcar essa reunião. Quando ela marca a Assembleia Geral de Credores, existem 2 convocações. Eu sempre falo que é tipo igual condomínio. 7 horas a primeira convocação, 7h30 a segunda. Só que na recuperação judicial são 2 dias distintos e tem um prazo entre eles. A convocação é quando, digamos que marca a reunião. Marca a reunião. Ela convoca todo mundo, vem aqui conhecer o meu plano de recuperação. Então todo mundo, os credores interessados vão lá, muita gente não aparece. E aí, nessa reunião é importantíssimo que o credor esteja presente, ou o advogado do credor, para negociar. Então assim, você está me propondo 80% do valor de deságio. Não tem como eu aceitar... O que é deságio? É um desconto. Tá. Um desconto em cima do então, valor do crédito. Então, por exemplo, assim, você me deve 10 mil reais. Você está em Isso. recuperação judicial. Você está me oferecendo 40% de desconto no que você me deve. Tá. É como você vai ter que me dar esse desconto pra eu te pagar, entendeu? Entendi. Então, você pode não aceitar. Sim. Até porque é grande o desconto, né? Exatamente. 40% eu já vi bem maiores. Eu já vi descontos de 90% em valor de crédito. Só pra receber mesmo. Só pra receber, Mas eu acho que muitos já olham assim, se falir é pior, né? Porque se falir é bem pior. Qual que é o ativo que aquela empresa tem? Entendeu? Enquanto ela está em recuperação judicial, ela é viável, ela está em atividade. Então, tem grana entrando. Falando muito claramente, tem grana entrando. Exato. Ela está prestando serviço para outras empresas, ela está atuando no mercado, então tem gente pagando. É porque a falência, para o pessoal também entender, ela parou a atividade. Acabou, fechou as portas, ela criou a empresa. E aí o que vai acontecer? O que ela tem de bens ali é um galpão, é uma máquina, não sei o que, vai servir para pagar. Se ela tá devendo muito funcionário, as chances é de que ela vai pagar os funcionários e não vai sobrar nem para a empresa que ela tá devendo. Ou para as outras pessoas que ela tá devendo. Então, até que é uma coisa que a gente pondera muito, assim, quando a gente vê um plano judicial muito bizarro, assim, a gente pondera, né? Qual que é o impacto de uma falência nisso aqui? Então, realmente, vai ter que ser dessa forma. Existem muitos tipos de negociação que a empresa pode propor, mas, de qualquer forma, os credores precisam aceitar. Eles precisam votar favoravelmente para a empresa seguir com a recuperação judicial. Existe um procedimento para isso ser feito dentro até dessa própria reunião, dessa própria Assembleia Geral de Credores, que é uma contagem
diferenciada por valor de crédito, por cabeça. Tem cada caso. Essa contagem é o quê? Você vai vendo... Por exemplo, o credor trabalhista você conta por cabeça. Então, cada um é um voto favorável. Sim. Já chega num credor classe 3, por exemplo, você conta pelo valor do crédito. Classe 3 é tipo empresa. Fornecedores. Se eu sou uma empresa, você tá em recuperação judicial, você me deve, eu sou a classe 3. Você é classe 3. E você... Aí você vai ver por valor. Se você não... aí eu vou ver por valor. Então, o seu valor pega todo o valor daquela dívida da classe 3. Então, todo o valor daquela dívida da classe 3. E quantos por cento é o seu valor dentro do meu passivo? Entendi. Se todo mundo que está na classe 3, digamos, todos os fornecedores que você deve, todas as empresas que você deve, dá 50 mil, você vai ver quanto que é a minha, por exemplo, de R$1.000, talvez. Exato. Então, quanto que custa o seu voto para mim? Entendi. Entendeu? Se você votar favoravelmente, é impactante para essa classe? Entendi. É impactante para talvez mim? Talvez não, porque eu devo 1.000 e ele talvez deve 20. O voto dele vale muito mais. Entendi. No bolo, agora o funcionário não importa. Se você deve R$1.000 para um funcionário e R$2.000 para o outro, os dois têm o mesmo valor. Aí é de cabeça, por cabeça. Então o voto na Assembleia, a negociação é muito importante. E muitas empresas que vão despreparadas para uma Assembleia Geral de Credores não dá certo. Porque chega lá sem ter conversado antes. Então, nossa, a surpresa é terrível. A surpresa é terrível, porque existem muitos credores trabalhistas que vão sem advogado. O sindicato, nesse momento, é uma peça importantíssima. Recuperações grandes que eu já participei, o sindicato estava presente, intermediando as negociações, para não deixar os credores desamparados na informação. Porque a empresa que tá lá, que você estava naquela casa há 10 anos, ela não tá prestando a informação corretamente para você. Ela não tá te comunicando. Então você sabe que entrou em recuperação, mas você não faz ideia do que isso significa. Então você chega numa assembleia, olha, meu querido, agora a gente vai te pagar só 20% do valor que eu tô te devendo. A pessoa surta, né? E tem muito funcionário, e querendo ou não, a nossa cultura aqui no Brasil não é muito de reservas, né? E nós estamos vendo isso agora na pandemia, né? Porque tem muita empresa quebrando porque nunca guardou dinheiro, como tem muita pessoa que tá devendo mais ainda porque nunca teve uma reserva, né? Então você chega com um funcionário que ele conta com o valor daquele salário fechado, e muitas vezes o salário dele não dá, e você vira pra ele e fala assim, ó, vai ter 20%. E você nem foi sinalizando pra ele, você nem foi falando nada, ele simplesmente tá contando com aquele salário. Aí você chega lá pra negociar com ele, e no susto... Mas o que eu tô dizendo da questão do deságio, lembra que eu falei assim, ó, é da data até a data do pedido da recuperação. Sim. Então, se você é um funcionário, ou não, ou pode ser uma dívida, ele mandou embora e não pagou a rescisão. Não pagou, entendi. Se você está ativo na empresa que pediu recuperação judicial e você não faz ideia do que está acontecendo, o que importa você saber ela ainda está em atividade. Se a recuperação dela foi aceita, ela ainda está em atividade. Você vai receber se a empresa está te devendo algo, você vai receber da data do pedido de recuperação judicial para trás, você vai receber dentro do procedimento judicial. E pra frente, por fora, ela é obrigada a te arcar, ela é obrigada a pagar você corretamente, porque isso demonstra inclusive a viabilidade. Sim. Então, assim, se ela não puder cumprir ela já não está cumprindo com nada do passivo anterior. Porque ela tem um plano de recuperação que ainda ela vai te mostrar para ver se você aceita. Então tá suspenso. Tá tudo suspenso. Ainda, a partir dali, ela ainda não consegue arcar com salário. Verba salarial é uma coisa muito séria. E a recuperação judicial tem isso. Precisa ser pago. Então, se ainda pode ter negociação, o que você está me falando, pode ter negociação com o sindicato e tudo mais, mas isso é um caso à parte da recuperação. Diminuição do salário, a recuperação judicial não autoriza assim livremente. Eu digo isso de negociar com o sindicato, diminuir salário, tudo antes de você entrar na recuperação, porque eu acho que assim, quando você vai entrar na recuperação, tem o tempo certo, tudo, mas assim, eu acho que assim, a empresa ela vai dando sinais de que ela não tá legal. Sim. Então, assim, se você tá vendo esses sinais e você está ignorando esses sinais, as chances são que completamente você vai ir para recuperação judicial, ou então você vai fechar as portas, porque você não vai nem conseguir ir para recuperação judicial. Então, assim, se você tá vendo esses sinais e você não tá sendo, como nós falamos, proativo, de tipo assim,
conversar com os funcionários, buscar novas maneiras de inovar, ter um centro de inovação, de sentar com seus funcionários, ver se eles aceitam ficar 2 meses, faz as contas, sabe? Monta cenário, reestruturação, monta o cenário, sabe? Olha, se vocês aceitarem ficar 2 meses e eu fico sem tirar um prolabore, eu não vou tirar nada, nós vamos comprometer, porque também tem isso, né? Vocês vão ficar sem, só que eu vou ficar lá. Não é? Então, assim, você tem que estar junto. Um bom líder, ele vive as coisas junto com os funcionários. E é aí que faz os funcionários aceitar, colocar a mão na massa, fazer tudo que a gente vê as empresas de sucesso se movimentando, porque você vê que os líderes e os donos da empresa também se movimentam, né? Sim. Então, assim, se você vai vendo que tá ouvindo isso, que a empresa tá sinalizando e você não faz isso, não usa esses meios antes, possivelmente você vai estar lá tentando essa recuperação judicial, que eu acredito também que é muito mais traumática para uma empresa, né? Você vai estar entregue, né? Você vai estar entregue. E vai ser muito mais difícil pra você. É estressante, né? Não, o procedimento por si só, você tem que prestar contas, então ali você depende muito da mentalidade dos donos. Eu acho que assim, depende muito do tamanho, depende muito da governança que você tem na empresa. Então, assim, é lógico que se você for uma empresa muito grande, você tem que capacitar os seus supervisores, os seus gerentes, os seus líderes para ter treinar, para ter essa comunicação, para explicar o que está acontecendo, para explicar se tem crédito devido, se não tem, como que vai ser pago, como que não vai, convocar, chamar esses credores para a assembleia, para conversar, se você tiver um bom relacionamento... E às vezes faz até uma reunião antes dentro da empresa, né? Não, normalmente é feito mesmo, reunião para explicar, olha, tô te devendo tanto, tô propondo tanto, para chegar na assembleia uma coisa uma coisa mais concreta. Não, já teve toda a conversa, né? Não tem mais susto, né? Não tem mais e outra susto, coisa também, se você não conversa, provavelmente os fornecedores tudo não vão mais querer contratar com você. E aí acabou. Aí acabou. Aí a empresa não tem nem mais o que falar. Porque... Eu já fiz muito isso quando eu estava advogando para empresas, né? Para recuperandas, para empresas que pedem a recuperação judicial, conversar com o fornecedor. Então, negociar até, olha, pelo amor de Deus, continua me fornecendo esse insumo, continua me fornecendo essa matéria-prima, porque eu vou abater do seu fornecimento, do que você tá me fornecendo, eu te pago e te pago uma porcentagem a mais e abato do valor do seu crédito que está dentro da recuperação. Quando isso é possível, porque também precisa ver a possibilidade disso acontecer, para não ter nenhum problema com as outras classes, né? Porque a partir do momento que você está em recuperação judicial, tem um juiz ali, tudo que você vai fazer, o juiz tem que te autorizar, vai ter o administrador judicial. Que vai te fiscalizar. E também vai ter um negócio que assim, você não pode fazer nada sem comunicar mais. Então você não consegue pôr a atitude que você quer lá dentro. Tudo você vai depender de uma autorização. Então não adianta falar assim, numa negociação com o fornecedor, acho que não dá pra fazer assim, olha, eu te ofereço tanto não sei o que, e aí eu já vou te pagando por fora da recuperação. Esquece. A compensação de crédito é uma coisa muito difícil, é uma questão mesmo dentro da recuperação judicial, justamente porque a classe 1, que é a trabalhista, é a prioridade. Então precisa ver muito bem qual que é a organização desses pagamentos, em que pé que estão os pagamentos trabalhistas, para você conseguir negociar mais abertamente com o credor fornecedor. Credores financeiros, muitos têm garantias de maquinário, tem arrendamento, então assim, tem uma outra questão envolvida aí também. É um procedimento muito difícil, é um procedimento demorado, mas não é um bicho de 7 cabeças, principalmente se você desde sempre teve uma transparência com os seus fornecedores, com os seus empregados, você tem uma boa comunicação interna, você tem uma boa governança. Por menor que você seja, governança, compliance, essas questões não são mais para grandes empresas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso tem impactado, eu tenho visto que tem impactado cada vez mais nas pequenas e médias empresas. Então, são questões assim básicas de governança corporativa, de organização interna, que quando você chega, porque às vezes você não tem culpa também daquele problema que te levou para a recuperação judicial. Às vezes foi a alteração do mercado, uma empresa que você prestava serviço fechou, alguma coisa aconteceu. Ou às vezes perdeu a mão numa coisinha ali, que também não foi negociando antes e acabou dando um problema e chegou lá. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Assim, qual que é o caminho que você percorreu até aí, né? Como que você negocia? Porque assim, se você chega numa Assembleia Geral de Credores despreparado, se você chega numa Assembleia Geral de Credores com uma proposta
que não é concreta, que todo mundo sabe que aquilo lá você já propôs 10 mil vezes sem entrar na recuperação e aquilo não vai dar certo, se você não tem uma boa comunicação, uma boa reestruturação, uma boa reorganização patrimonial, enfim, se você tiver votos negativos, já era, você vai pra falência. Né? Então os credores mandam aí nesse momento na sua empresa. Então assim, por exemplo, o dono da empresa que nunca deu valor nos funcionários, nunca contratou bem, nunca fez bons negócios, de analisar as empresas que ele tá contratando, de ter uma boa comunicação com os fornecedores. Então aqueles donos de empresa que meio que larga a empresa na mão dos outros, de funcionário que não é bem treinado, que não é bem qualificado, que não foi bem contratado, e ele também não acompanha essa recuperação judicial, provavelmente ele vai perder o sonho dele aí, porque um problema grave de gestão. E os frutos disso numa recuperação judicial são piores, porque você depende muito dos outros, desses acordos, né? Você põe seu sonho na mão dos outros e fala assim, ó, por favor, aceita. Por favor, aceita, porque agora eu vou mudar. Aí falando em mudança, pra você voltar, se você tá passando por isso, nessa situação aí de pandemia, acabou que teve essa situação dentro da sua empresa e às vezes você nem chegou em recuperação judicial, né? Você tá conseguindo se organizar com seus pagamentos dentro da sua empresa. Quem precisa voltar tem que fazer reestruturação. Não adianta, é burrice você voltar com os mesmos hábitos e esperar resultados diferentes. Então você vai ter que mudar seus hábitos. Sim. Então vamos dar umas dicas agora pra gente finalizar. Eu vou fazendo uma, você fala uma e a gente vai jogando. Ó, contratar melhor os funcionários, analisar antes de contratar, vai compartilhar seu sonho, vai viver com você, ele pode impulsionar seu negócio, ele pode detonar seu negócio. Outra coisa, você é a média das 5 pessoas que você convive. Você convive mais no trabalho, muitas vezes, do que dentro da sua casa. Então, provavelmente, até um funcionário, qualquer que seja, um que veio de um prestador de serviço ou um que você mesmo contratou, ele vai impactar a sua vida diretamente. Então, contrate bem, desde o porteiro, o gerente, o chão de fábrica, qualquer que seja o funcionário, a faxineira, o que for, qualquer funcionário. Contrate bem, trate bem, pague direitos trabalhistas. É uma coisa que o nome já fala, direito trabalhista. Então, um salário, um benefício de plano de saúde, talvez que tenha na Convenção Coletiva de Trabalho, um vale transporte, isso daí são obrigações mínimas. Então, se ele entrar com um processo na Justiça do Trabalho, ele vai ganhar, porque já é um direito trabalhista. Então, assim, pague direito, faça as coisas direito. Você quer ter uma empresa? Você quer ter uma empresa de sucesso? Faz a coisa bem feita, vai atrás da informação. Ou contrate gente que tenha informação. Só que pra você testar, você tem que estar perto dessa pessoa, pelo menos no começo. Sim. Porque senão você não conhece a pessoa. Você pega uma pessoa que estudou nos Estados Unidos, fez 1000 mestrados, não sei o que, mas você coloca ela na área de atuação, ela nem sabe o que faz. Tem muito conteúdo, mas tem pouca prática. Entendeu? Então, assim, tem que contratar bem, tem que fazer bem. E isso eu falo assim, desde o primeiro funcionário. Porque depois você contrata um monte, aí você não sabe nem mais pra que serve cada um, né? Então, assim, tenta fazer isso desde o primeiro. Se abriu sua empresa agora, seu primeiro funcionário já contrata bem. Se você já tem um monte, avalia, já faz a rapa, vê quem que tem que ficar, quem que dá resultado, sabe? Empresa não é aquela coisa família, você não é pai de ninguém, você não é mãe de ninguém. E se você ficar passando a mão na cabeça de funcionário, você vai acabar com a vida deles. Porque eles não vão ser melhores pro mercado de trabalho, eles não vão querer emprego melhor, eles não vão querer crescer na vida. Tem muito funcionário até que eu vejo em um cliente meu que eles começam a empreender e aí eles pegam e voltam como fornecedor, sabe? E tipo assim, maior amizade, ajuda, reconhece tudo que teve lá dentro. E quando a empresa passa por momentos difíceis, ele também ajuda, indicando mais cliente para a empresa. Então assim, você só tem a ganhar quando você faz isso. E principalmente quando você pega e as pessoas que estão acomodadas, que não estão mais aprendendo na sua empresa, e tira para elas poderem se movimentar e crescer. Isso é fazer bem. Isso é aquele amor duro, que você tem que tirar as pessoas que infelizmente você gosta. É igual teu filho. Se ele ficar deitado na cama lá sem fazer nada, a chance é que ele não vai ser ninguém na vida. E aí, se você pega ele e começa a cortar as mordomias, ele vai correr atrás das coisas que ele precisa correr, né? Então é assim, tem que agir correto nisso e ter foco. Empresa não é lugar para ficar fazendo
como fala? Política do puxa-saquismo, de botar amiguinho pra trabalhar de não sei o que só porque é amigo. Tem que ser porque é qualificado. Então, assim, contrate bem desde o começo, procure informação, pague bem. Se você contratou funcionário, contador novo, por exemplo, confere folha de pagamento, confere fechamento de pontos, se ele colocou as horas extras direito, confere tudo até chegar uma hora que você pega confiança, né? Sim, é inevitável. Sem dúvidas. Então, assim, eu acho que do meu trabalhista até me estende mais, mas é basicamente isso. E você passa umas dicas pro pessoal. Eu acho que a principal dica é realmente você sempre atuar com ética, com integridade dentro da sua empresa. Transparência. E transparência, eu acho, e comunicação. A gente sempre bate nos mesmos pontos, né? Porque é muito importante, porque qualquer ponto que você avalie isso, se você está em recuperação, se você está em reestruturação, independente disso, se você tem uma boa comunicação interna, se você tem uma boa política, você age com ética perante e você passa isso para os seus funcionários também? Independente, num todo, você só tem a colher bons frutos disso, por mais que você esteja com dificuldade econômica, financeira. Sim. Então, eu acho que a maior dica, o maior conselho que eu possa dar é esse. Você agir sempre com transparência, ética e ser íntegra. Eu acho legal também nós apontarmos que não deixa a corda chegar no pescoço para você só se enforcar. Vai sinalizando, vai verificando, faça análises constantes dentro da tua empresa. Se tem um projeto, o projeto deu errado, por que ele deu errado? Tem um responsável, tem alguma coisa que pode melhorar no próximo projeto? Sabe? Não é feio errar, não é feio mudar. Então, se você esperar a corda chegar no pescoço, você só vai pular e enforcar, não tem o que fazer, né? Então, assim, sinta a tua empresa, esteja presente, veja tudo que ela está sinalizando, pegue a opinião dos teus funcionários, não é só você que dá opinião na vida dos seus funcionários, ele também dá na sua. Na mesma forma, os fornecedores, né? Ver se tem, por exemplo, prazo maior de negociação, se você está vendo que não entrou o dinheiro naquele determinado dia. Então, assim, eu acho que é relacionamento, né? Transparência, comunicação é assim, todo dia, o dia inteiro, né? E agir com ética todos os dias. Não, mas é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo, né? Se você tá vendo no YouTube. Agora, se você tá ouvindo, vai lá no meu YouTube, youtube.com/Michele Coelho. Me deixa sua dúvida que nós vamos respondendo. Se for alguma dúvida direcionada pra Natália, eu peço também pra ela ir respondendo aí vocês. Sim. Tá certo? Até o próximo podcast do Empregador. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada.